Olá pessoal, vamos então para nossas aulas 5 e 6 agora. Vamos falar especificamente sobre sinalização de trânsito. É importante lembrar aqui o que prevê o artigo 87, quais são os sinais de trânsito, como que eles se classificam. O artigo 87 do CTB nos traz lá verticais, horizontais, dispositivo de sinalização auxiliar, luminoso, sonoro, gesto do agente de trânsito e do condutor. Então, para a gente esmiuçar cada um deles, a gente vai começar a tratar agora. Então, a ordem de prevalência, o que é importante a gente lembrar aí sobre a ordem de prevalência que está no artigo 89, que primeiro, as ordens do agente de trânsito sobre as demais normas de circulação e outros sinais, ou seja, se o agente de trânsito ou agente da autoridade de trânsito, pautado sempre pelos princípios da legalidade, da impessoalidade, moralidade, da publicidade, da eficiência, nunca visando o interesse próprio, sempre visando os interesses da administração pública em si, do direito de trânsito, da segurança viária, se ele der uma ordem, por exemplo, que difere da ordem semafórica, o sinal semafórico está vermelho, mas ele der a permissão, der uma ordem para que os veículos passem, eles vão passar. Então, as ordens do agente vão prevalecer sobre as demais normas de circulação e outros sinais. Inciso 2. As indicações do semáforo sobre os demais sinais. Então, o sinal semafórico é mundialmente conhecido, todo mundo reconhece de pronto o sinal semafórico vermelho, verde, o amarelo, enfim, e as indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito. Por exemplo, as indicações dos sinais, nós podemos ter, por exemplo, algo que difere do que prevê a norma geral, por exemplo, que o trânsito far-se-á pelo lado direito da via. Nós podemos ter as famosas mãos inglesas em determinadas cidades. Difere do que prevê o Código de Trânsito Brasileiro? Sim, difere, mas está devidamente sinalizado, teve um motivo para ser instalado ali, não há problema algum. Então, por isso que as indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito, elas também prevalecem, desde que, claro, tudo isso aí, esses 3 incisos, pautados sempre sobre os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, princípios que norteiam a administração pública em geral, ok? Então vamos lá, falar sobre sinalização vertical. Nós precisamos falar que é um subsistema de sinalização viária. São placas fixadas na posição vertical e que tem massagem de caráter permanente, eventualmente variável, mediante símbolos, legendas pré-estabelecidas ou legalmente instituídas. Sinalização vertical. Vamos lembrar aqui, que a sinalização vertical, ela se classifica como de regulamentação, advertência e indicação. Só você lembrar do RAI: regulamentação, advertência e indicação. A de regulamentação, ela tem por finalidade transmitir proibições, obrigações, restrições no uso das vias urbanas e rurais. A sua forma padrão de regulamentação é circular e as cores são vermelha, preta e branca. Tá? Por exemplo, o de parada obrigatória, o R2 e o de D a preferência são também mundialmente conhecidas. Tá? Ambas aí você consegue identificar de pronto qual é a de preferência e qual é de parada obrigatória. Informações complementares também podem ser colocadas com elas. Tá? A de regulamentação só não se admite acrescentar na R1 e na R2. Então, o que a gente, um mnemônico para a gente lembrar aqui, a de regulamentação trazem sempre assim, uma proibição, uma obrigação, uma restrição e uma limitação. Vamos lembrar então do LIPRO. Tá? O LIPRO, o que é? Uma limitação, uma proibição, uma restrição e uma obrigação. LIPRO. Quando fala-se em placas de sinalização vertical de regulamentação, vamos lembrar do LIPRO, que elas limitam, proíbem, restringem e obrigam.
de advertência. A advertência indica, alerta usuários de uma condição potencialmente perigosa, indica a natureza das situações, quer sejam permanentes ou eventuais. Então, deve ser utilizada sempre que o perigo não se evidencie por si só. Então, por mais que uma pessoa conheça, por exemplo, um trecho sinuoso de serra, que ele está habitualmente acostumado a passar por ali, precisa ter a indicação de advertência de trecho sinuoso, de curva acentuada à direita, à esquerda e tudo mais, a título de exemplo. A forma padrão, então, é quadrado, devendo uma das diagonais ficar na posição vertical. Então tá aí, as placas verticais de advertência. Elas podem conter informações adicionais também. Agora, a de indicação. Então, indicam as vias e os locais de interesse, bem como orienta condutores de veículos quanto percursos, destinos, acessos, distâncias, serviços auxiliares e atrativos turísticos, podendo também ter como função a educação ao usuário. Então, todas essas questões estão dentro da sinalização vertical de indicação. É claro que elas subdividem, tá? E nós podemos ver aqui, por exemplo, placas de identificação de rodovias e estradas. Nós temos também aqui, que eu trouxe aqui para complementar, a identificação de municípios. Nós temos também identificações de regiões de interesse de tráfego, indicação de regiões de interesse de tráfego e logradouros, aqui, ó. Identificação quilométrica. Tudo isso aí faz parte da sinalização vertical de indicação. Limite de município, pedágio, indicação de túneis, pontes, passarela e áreas de proteção ambiental. Outro aqui, ó, placas de orientação de destino, indicam ao condutor a direção a seguir para atingir o destino pretendido. Por exemplo, a placa aí, São José, Palhoça, Florianópolis, indicando aí a distância em quilômetros, tá? A nossa regulamentação é em quilômetros no Brasil, tá? Não é em milhas, não é em metros, mas em quilômetros. Placas educativas. As placas educativas têm a função de educar o usuário da via quanto ao comportamento adequado e seguro. Aí umas placas educativas muito relevantes para nós também. Placas de serviços auxiliares, placas de atrativos turísticos, muito bacana também. Nós vemos constantemente aí ao longo das nossas vias essas placas. Agora vamos falar sobre sinalização horizontal. A sinalização horizontal é um subsistema da sinalização viária, claro, composto de marcas, símbolos, legendas apostos sobre o pavimento da pista de rolamento. Importante. A sinalização horizontal tem a finalidade de fornecer informações que permitem aos usuários das vias adotarem comportamentos seguros de modo a aumentar a segurança e fluidez do trânsito, ordenar o fluxo de tráfego, canalizar e orientar usuários da via. A sinalização horizontal tem a propriedade de transmitir mensagens aos condutores pedestres, possibilitando sua percepção e entendimento sem desviar a atenção do leito da via. Em face de seu forte poder de comunicação, a sinalização deve ser reconhecida e compreendida por todo usuário, independente de sua origem ou frequência com que utiliza a via. E a sinalização horizontal é constituída por combinações de traçados e cores que definem os diversos tipos de marcas viárias. Bom, e aí o traçado da sinalização pode ser o quê? Contínua, tracejado ou seccionado, e pode ter também setas, símbolos e legendas. O que isso significa aqui? É aquilo que todos nós conhecemos, né? A questão da faixa contínua, a questão da faixa seccionada, tracejada, a questão de setas, símbolos e legendas, que vamos esmiuçar um pouquinho aqui. As cores. Nós temos as cores amarelas, que separam, mas principalmente assim, as cores amarelas separam os movimentos de fluxos em sentidos opostos.
regulamento de ultrapassagem e deslocamento lateral, delimitam espaço proibido para estacionamento ou parada e demarcam obstáculos transversais à pista. Olha só, uma indicação clara de que nesse local não pode ser realizada a ultrapassagem. A sinalização sobre as lombadas, tá aqui, ó, também a placa vertical de advertência com um símbolo indicando aí o local dela. Pode ser na cor branca também, que principalmente separam movimentos de fluxo no mesmo sentido. Olha aqui, uma rodovia, peguei um exemplo dessa rodovia aqui. Nós temos a faixa amarela, então nós sabemos que quem vem na faixa da esquerda aqui vem, né, no sentido, indicar aqui no sentido sul, e quem está desse lado, do lado direito da faixa amarela, está no sentido norte. E são duas faixas de rolamento, porque a faixa seccionada na cor branca separa movimentos em mesmo sentido. Aqui serve também para faixa de pedestres, as linhas de retenção próximo à sinalização semafórica ou as placas de parada obrigatória também. E aqui as marcas, setas, símbolos indicadas também ao longo da via. Vermelha para utilizar em ciclovias ou ciclofaixas, ou também escrever cruz, né, em caso de regulamentação de estacionamento. Azul, utilizada para escrever em áreas especiais de estacionamento de parada para embarque e desembarque de pessoas portadoras de deficiência física. E a preta proporciona um contraste entre a marca viária e o pavimento. Em alguns casos, por exemplo aqui do Rodoanel Mário Covas, ele tem um pavimento de concreto, e aí a linha na cor branca, por óbvio que não vai ter tanto destaque assim, então utiliza-se esse fundo preto para que tenha maior destaque e o usuário consiga facilmente perceber. Marcação de área de conflito indica aos condutores a área da pista em que não devem parar os veículos, prejudicando a circulação. Aí, uma área de conflito em que devem adotar as posturas de cautela, cuidado aqui nesse local. As marcas de canalização orientam e regulamentam os fluxos de veículos em uma via, mas principalmente assim, as marcas de canalização são áreas de pavimento não utilizáveis, não pode transitar, não pode estacionar, não pode parar. Deve ser na cor branca quando direciona o fluxo no mesmo sentido, na cor amarela, fluxos sentidos opostos. Dispositivos auxiliares, elementos aplicados na via ou em obstáculos próximos a ela, de forma a tornar mais eficiente e segura a operação do trânsito. E aqui eu faço assim uma correção na nossa apostila, um equívoco, mas assim que a gente já solicitou, estamos fazendo todo o compêndio aí para envio, tá? Primeiro que a gente vai fazer que são balizadores. Balizadores não é isso aqui que demonstra na apostila, tá? Isso aqui é chamado cilindro delimitador, conforme o manual da resolução 973 do Conselho Nacional de Trânsito. Então, balizadores são esses dispositivos aqui, tá? Isso aqui são cilindros delimitadores. Então, balizadores de pontes, viadutos, túneis, barreiras e defensas não são isso aqui também. Isso aqui é chamado marcador de obstáculo, tá? Então, balizador de ponte, viaduto, túnel, barreira, defensa é isso aqui, que é colocado ao longo da via. A gente vê principalmente em rodovias esse tipo de balizador aqui, ó. Aqui eu trouxe um exemplo da rodovia, aqui na rodovia Raposo Tavares, aqui na região de Presidente Prudente, nós encontramos esses balizadores, ó, e aqui também esses balizadores. Isso são balizadores de pontes, viadutos. Taxas
Taxas são elementos contendo unidades refletivas aplicados diretamente no pavimento. Pode ser branco, amarelo e vermelho. O branco, claro, no mesmo sentido. O amarelo, quando indicam sentidos opostos. E o vermelho em vias rurais de pista simples, duplo sentido de circulação, junto à linha de bordo no sentido oposto. Ou seja, para te indicar que você está na contramão de direção. Tá aqui um exemplo, tá? Olha só. Então aqui, ó, no meio, na cor amarela, tá? Na cor amarela, que indica sentidos opostos. Do lado direito aqui, na cor branca, e do lado esquerdo, na cor vermelha, para te indicar que você está na contramão de direção. Dispositivos luminosos. Dispositivos que utilizam recursos luminosos para proporcionar melhores condições de visualização da sinalização. Eles podem ter mensagens de advertência, mensagens educativas, mensagens de informação, de orientação, de regulamentação. Aqui nós temos os famosos painéis de mensagens variáveis. Aqui no canto superior esquerdo, por exemplo, Trânsito Lento, Avenida dos Bandeirantes até Avenida Santa Amaro. São os painéis de mensagens variáveis. Aqui, logo à direita, nós temos os painéis de mensagens variáveis móveis. E aqui outro também indicador luminoso. Dispositivo de uso temporário, como o cone e o supercone. Tá? E aí nós temos que falar também agora de gestos do agente de trânsito do condutor. As ordens emanadas por gestos de agente de autoridade de trânsito prevalecem sobre as regras de circulação, as normas definidas por outros sinais de trânsito. Também nós vimos aí na regra geral do artigo 87. E nas regras de prevalência, tá? E os gestos podem ser pelo agente de trânsito, pelo condutor. Gestos do agente de trânsito e gestos também do condutor. Sinais sonoros. Sinais sonoros somente devem ser utilizados em conjunto com os gestos do agente de trânsito. Então, nós temos aqui a nossa apostila atrás, bem explicado. E não falou, mas é importante consignar, que a sinalização semafórica também muito relevante, e ele tem o volume 5 da resolução 973 do CONTRAN, que traz sobre semáforo. Bom, vamos falar então sobre as questões. A primeira aí, lembrando que as questões, os senhores dê um pause, tente resolver, depois dê um play para que a gente possa estudar junto. Então a primeira questão, tratando-se de dois silvos breves realizados pelo agente de trânsito, indique a classificação da sinalização de trânsito e os seus significados. Então, dois silvos breves, vamos lembrar aqui, ó, dois silvos breves significa pare, tá? Parada obrigatória. Então, dois silvos breves vai indicar, é um sinal sonoro, vai indicar parada obrigatória. 2. As placas de regulamentação sempre trazem consigo o que? Proibições, restrições, limitações, obrigações. O que é? Ou seja, são todas essas aí que as placas verticais de regulamentação trazem consigo. E a gente lembra do mnemônico lá, LIPRO, limitação, proibição, restrição e obrigação. Questão 3. João de Deus está transitando na BR-376 e deseja saber a distância e o sentido a ser adotado para chegar no Parque Estadual Vila Velha. O Parque Estadual Vila Velha é no Paraná, essa BR-376 é também no Paraná. Eu dei um exemplo aqui. Ele deve estar atento a qual tipo de sinalização da via para prosseguir no seu propósito. Olha só, ele quer ir no Parque Estadual Vila Velha. Ele está na BR-376. A BR-376 é realmente que perpassa o Paraná. E o que ele deve estar atento para prosseguir no seu propósito? As placas de regulamentação, de advertência, de indicação ou a placa da luz vermelha? Não, né? Ele é de Deus, João de Deus, ele não pode estar atento aí à placa da luz vermelha, né, pessoal?
Então logo é as placas de indicação, que vai indicar aí também os atrativos turísticos e os parques, tá? E o Parque Estadual Vila Velha é muito conhecido no estado do Paraná. Questão 4. Visam trazer ao motorista e demais usuários da via uma consciência para a adoção de comportamentos adequados e seguros no trânsito. Estamos falando de quais placas de indicação? As placas de educativas, que trazem consigo mensagens de trânsito, de orientação. Ok, pessoal? Verdadeiro ou falso? Tem por finalidade alertar os usuários às condições potencialmente perigosas, obstáculos ou restrições existentes na via ou adjacentes a ela. Estamos falando da sinalização de indicação. Qual estamos falando então? É falso. Por quê? Quando nós estamos falando, se tem por finalidade alertar os usuários às condições potencialmente perigosas, nós estamos falando então da sinalização de advertência, não de indicação, de advertência. As placas de indicação denotam aos usuários da via os pontos turísticos existentes, os destinos em geral e orienta sobre sua direção. O local a ser indicado por essa placa, por exemplo, seria o quartel da Polícia Militar. Tá certo? Sim, tá certo. Tá? Locais de interesse. O desrespeito às placas de regulamentação constitui infração de trânsito, tal como desrespeito às placas de indicação, pois é um total desrespeito com um órgão de trânsito que pensou no melhor trajeto para a pessoa até onde ele deseja. E aí, o que constitui infração de trânsito? O desrespeito às placas de indicação, de regulamentação? Não, né, pessoal? É falsa essa questão. Por quê? Porque só constitui infração de trânsito, consequentemente vai ter essa lavatura do auto de infração quando nós desrespeitamos as placas verticais de regulamentação e não de advertência. 9. Os sinais de trânsito classificam-se em verticais, horizontais, dispositivos de sinalização auxiliar, publicitários de educação, gestos do agente de trânsito condutor. Então, a sinal alternativa que representa os itens corretos. Vamos fazer juntos isso aqui, ó. É a C. Por que a C? Porque é 1, a 2, a 3 e a 5. Tendo em vista que, pessoal, essas publicitárias de educação não existem no CTB. Eu coloquei aqui realmente só para nós treinarmos, para a gente entender quais são os sinais de trânsito. A gente precisa lembrar lá do que prevê o artigo 87, que fala dos sinais de trânsito, quais são, e lembrar também do artigo 89, que são as ordens de prevalência. Bom, vamos identificar então a sinalização aqui, ó, na prática. Então vamos lá. A existência dessas placas aqui. Primeiro, essa aqui, o que indica para nós aqui, ó? É uma sinalização vertical de indicação, é uma orientação de destino. O que mais que nós podemos identificar nessa via? Aqui, ó, também é uma sinalização horizontal, uma linha de divisão de fluxos. Mesmo sentido? Mesmo sentido, porque ela é branca. Aqui, ó, outro exemplo. A primeira aqui, ó, nós podemos dizer tranquilamente que é vertical de regulamentação. O que mais aqui, ó? É um dispositivo auxiliar, é um marcador de obstáculo. O que mais aqui, ó? A linha branca, tá? Horizontal, linha de divisão de fluxo, preto para dar destaque no pavimento. Um pavimento de concreto. No caso aqui, uma linha de bordo. Tá? Olha aqui tem bastante. Que pese estar apagado aqui por conta do tempo, bastante terra, né? Deve ser no interior aqui. No interior, né? A concessionária é entrevias. Então, vamos lá identificar aqui, ó. Então, a primeira, segunda, terceira. Aqui, ó. Vários que a gente consegue identificar a sinalização.
Primeiro aqui, ó, o painel de mensagens variáveis fixo é um dispositivo luminoso. Tá? Segundo, nós temos aqui, ó, rodovia sob concessão. Essa mensagem que está denotando aqui é uma sinalização vertical de indicação para o condutor. E logo atrás também nós temos aqui um marco quilométrico ali, se vocês conseguirem enxergar. Aqui também, ó, outro, dispositivos auxiliares, um marcador de obstáculo. Nós temos também aqui, ó, aqui no acostamento nós temos a sinalização horizontal, marcas de canalização na cor branca. Parece que é vermelho, mas é branca. Tá vermelho por conta da terra mesmo. E nós temos também horizontal, linhas de divisão de fluxos. Tá bom? Então acho que deu pra gente entender na prática um pouquinho o que seria aí um pouquinho sobre sinalização de trânsito. Ok, pessoal? Deus abençoe. Fique com Deus aí.